O manhwa começa com um valentão e uma baranga no banheiro do colégio, enquanto o protagonista reclama da insalubridade do ambiente. O valentão pede à baranga para impedir que o professor chegue ao banheiro seduzindo ele. Agora descobrimos que o valentão se chama Tae-sung, e o mesmo está com mau humor, o que é uma péssima notícia para o prota. Tae-sung indaga o prota, perguntando se ele não vai responder. O prota se assusta e pensa que tomou na jabiraca e então responde grunhindo como um porco. Sim, rapaziada, este é o prota da obra. Mas a evolução desse arrombadinho ao decorrer do manhwa não tem precedentes. Tae-sung, não satisfeito, manda o prota imitar o Pikachu. A baranga pede ao Tae-sung para ir com calma, mas sabemos que ela gosta de humilhar o prota também. Tae-sung confunde a cara do prota com um piso e desfila na cara dele. O prota percebe que o sapato de princesa do Tae-sung está úmido e logo percebe que se trata de urina de marmanjo. Tae-sung fala para o prota não demonstrar nada ao professor de novo e pressiona a cara do prota contra a parede, pedindo para que ele imite agora um elefante. Acabando a aula, Tae-sung segura o prota na sala para, abre aspas, estudar, fecha aspas. Tae-sung, dando uma de Mugiwara Luffy e tasca um porradaço nos bacons, o prota fica sem fôlego com a massagem proferida pelo Sung. Enquanto o prota tenta recuperar o ar, o Sung dá uma dica valiosa a ele. O primeiro soco deve sempre acertar a boca do estômago. Um tiro, uma morte. Sung manda o prota levantar, apelidando ele de Pikachu. Todos riem dele, chamando-o de retardado por causa das imitações que ele faz enquanto é intimidado. Neste instante, descobrimos o nome do prota, que é Park Hyung-suk. Chamaremos ele de Park. Não cansados de humilhar o prota, o mandam fazer a habilidade Choque do Trovão do Pikachu. Não tendo opções, Park faz o que pedem, querendo morrer de tanta vergonha. Os colegas de classe não fazem nada para o ajudar, pelo contrário, o xingam e zombam de seus feitos forçados. Park fica remoendo que, se pelo menos tivesse força também. O tratando como objeto, Tae-sung pede Park emprestado para fazer uma apresentação para a namorada dele, relembrando que este é o 100º dia com ela. Não resistindo à pressão dos covardes, Park cede e caminha no corredor de 4 com um buquê de rosas nas costas, lembrando outro Pokémon, o Bulbasauro. Enquanto todos caçoam do que vem, chegando na classe da Heidi, mas que trem feio é esse atrás da mina? Continuando, Park vislumbra um pouco a Heidi na sala, percebendo que quase consegue ver a roupa íntima dela. Ela pergunta o que Park quer e então ele faz como o combinado e diz que tem algo para mostrar para ela. Deseja um feliz 100º dia e passa mais vergonha ainda. Ela diz que não vai contar para o Seng o que aconteceu, mas que isso não se repita porque foi humilhante para ambas as partes. Enquanto leva um sermão da Heidi, Park olha dentre as pernas dela e percebe a cor que reside ali, sendo rosa, o que anima um pouco o Park. Ao cair da noite, Park se encontra em casa. Pergunta à mãe dele se o lamen está pronto, e ela responde afirmativamente. Na mesa, Park percebe que tem ovos na comida, e ele reclama com a mãe por não ter retirado, e é por isso que ele engorda. Infelizmente, Park desconta toda a humilhação que sofre na mãe dele. Atenção telespectadores. Troca de inteligência artificial. Mesmo dizendo que a comida está ruim, o prota pensa o contrário. E então pergunta à mãe dele se ele pode trocar de escola. A mãe questiona ele, e ele argumenta que os colegas de classe nesta escola são muito mais inteligentes e pede para ser mandado para uma escola longe. A mãe dele fala que teve dificuldade para conseguir a casa somente com o esforço dela, que não tem outro lugar com um aluguel tão bom e pede desculpas a Park. A mãe do prota pergunta se ele não vai sentir falta dos amigos que ele fez. Park fica irado e grita com sua mãe dizendo que queria estudar e de que importam os amigos, quando na verdade ele só queria fugir do bullying. A mãe do prota se assusta, coitada, mas o prota continua com o surto perguntando se é culpa dele ser pobre e o que foi que a mãe dele já fez por ele.
esse cara não dá valor algum pra mãe dele. A mãe do Prota fica abaqueada com o que se passou. Enquanto o Prota chora enrolado no edredom, se desculpando mentalmente com a mãe dele. Enquanto isso ela fica sentada olhando pro nada pensando no que deve fazer. O Prota mesmo já faz o comentário que eu quero fazer. No outro dia, o Prota vai para a escola normalmente pensando que tudo vai acontecer de novo e pensa que não deveria ter socado a porta. O Prota pensa se seria possível ter um bom soco e mesmo se tivesse, não acha que ganharia do Tyson. Pessoal, tive um equívoco e troquei os nomes do personagem. Daqui em diante esse é o Tyson. Já o amigo dele eu não faço noção do nome. Enquanto o protagonista sonha com um isekai com artes marciais e uma deusa, tem seus delírios interrompidos pela voz do Tyson. Em um local escuro da escola, Sen e seu amigo chamam o Prota dando 5 segundos para estar na frente deles. Park chega ofegante próximo a eles e Sen diz para ele perder algum peso. O amigo pensa a mesma coisa dele. Como o primeiro período é de educação física, o Sen pede delicadamente pro Prota trazer o uniforme do Prota para ele. Como o Sen usa o uniforme do Prota, ele mentiu para a mãe dele dizendo que perdeu e pediu um novo. Enquanto isso, na secretaria, a mãe do Prota se encontra pedindo a transferência dele para outra escola. Ela se desculpa por não poder ter vindo antes na escola para acompanhar o filho dela, por conta do trabalho. Mas o diretor diz que nenhuma escola vai querer o Park com as notas que ele tem, e olhando para as roupas dela, diz que isso também custa dinheiro. Na aula de educação física, Sen está chutando a bola na direção do Park na intenção de acertá-lo. A bola estava na direção da cabeça dele, mas ele se abaixou evitando o contato. Sen e os outros o mandaram não se mexer, mas ele desviou, ferrando a aposta do Sen. O Prota pensa que não dá para evitar o instinto. Do nada um Messi coreano aparece dizendo que é a vez dele. Mesmo assistindo o bullying, os outros alunos não fazem nada para impedir. Ele chuta a bola a 100 por hora. O Prota tenta desviar abaixando, mas o Messi coreano chutou a bola com efeito e ela curvou na direção da cara do Prota. Sem entender nada, o Prota leva a bola em cheio na cara. Sen, irritado com a situação, por ter perdido a aposta, intimida o Prota dizendo que, do chute dele é fácil de desviar, né? Park, amedrontado com o que aconteceria, disse que daria o dinheiro para ele, pensando que era todo o dinheiro que economizou. Sen não ligou para o que ele disse e desceu-lhe um tapa na cara e outro, perguntando se o Park estava com dó dele. Enquanto apanhava, Park via todos que assistiam ele apanhando, quando no meio daquilo tudo, viu as pernas da mãe dele. Ela já chega xingando todo mundo enquanto Park percebe que essa é a primeira vez que ele vê a mãe dele com raiva.